Bom dia, boa tarde, boa noite, Márcio Bacarini, dessa vez refazendo o último vídeo a pedidos, porque algumas pessoas me disseram que o que foi escrito no Flipchart não estava bem visível. Então, como não tem como mudar o Flipchart só, eu vou refazer o vídeo, né? Esse vídeo é para tratarmos da formação dos gametas, né? E a junção dos gametas e formação de um novo indivíduo. E para isso, nós temos que tratar de retornar novamente aos conceitos de homozigoto, heterozigoto, dominante e recessivo. E vocês vão ver por que isso aí, tá? Então, primeiro, é o seguinte: o que é um indivíduo homozigoto? O indivíduo homozigoto é um indivíduo que, para determinada característica, ele possui apenas um gene, né? Então, seja esse gene recessivo, seja esse gene dominante, mas ele só tem um tipo. O heterozigoto é um indivíduo que, para determinada característica, ele tem os dois tipos de gene. Ele tem o dominante e tem o recessivo. E essa história de dominante, né, e recessivo? Dominante é o gene que, quando está na presença de um recessivo, quem manda é ele, né? Ou seja, o indivíduo vai apresentar as características do gene dominante. O recessivo é justamente o inverso. É aquele gene que, na presença de um gene dominante, ele se torna, né, sem expressão nenhuma, ou seja, ele não se manifesta. É bom até a gente estar refazendo o vídeo, porque algumas questões que já tinham sido levantadas com outro vídeo, a gente já aproveita e resolve agora, né? Algumas pessoas falam que não entendem muito essa questão de heterozigoto, homozigoto. Então, é preciso que a gente veja o seguinte: para cada característica do fenótipo, ou seja, característica do indivíduo, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele, para cada característica dessa, eu tenho um par de gene. Ele pode ser dominante, pode ser recessivo, né? Homozigoto ou heterozigoto. Então, num vídeo anterior, eu falei, quando nós estávamos falando sobre o que eu quero do meu galo, eu falei que a gente tem que ir querendo devagarzinho, porque para cada característica do galo que eu quero, eu tenho um par, eu tenho que lidar com um par de genes, né? E aí nós temos que ver, né? Quando você tenta juntar isso tudo num indivíduo só, as coisas não são tão fáceis. Por isso que nós temos uma metodologia para nos aproximar do que a gente quer, né? Chegar a 100% é praticamente impossível, né? Mas para nos aproximar bem do que a gente quer. Eu vou voltar para o Flipchart, então, para a gente estudar, né, o homozigoto, heterozigoto, o dominante, o recessivo, a formação do gameta e a reformulação, ou seja, a formação de um novo indivíduo a partir da junção de dois gametas, ok? Vamos voltar aqui para o Flipchart. Então, o código genético, né? O assunto continua sendo o mesmo. Então, quais as possibilidades que eu tenho? Eu tenho a possibilidade de ter um indivíduo homozigoto dominante. Eu tenho a possibilidade de ter um indivíduo heterozigoto. Eu tenho a possibilidade de ter um indivíduo homozigoto recessivo. Para uma determinada característica. Por exemplo, vamos dizer que nós estamos falando de cor, né? Então eu posso ter um indivíduo homozigoto dominante para uma determinada cor, eu posso ter um heterozigoto para uma determinada cor, um homozigoto recessivo para determinada cor, né? Então vão representar
para ficar mais fácil, mais claro, vamos representar a característica pela sua letra. E vamos falar assim, o que é dominante, nós vamos pôr em letras grandes, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o galo, o frango, que tem uma dominância, um homozigoto dominante, né? Duas letras Cs grandes. O recessivo, nós vamos pôr duas letras C pequenas. E o heterozigoto tem os dois gametas, o dominante e o recessivo. Ok? Então agora vamos ver o que cada animal desse produz de gameta, né? Eu já disse que a formação genética é feita por dois genes. Então vamos lá. O indivíduo número 1, né? O homozigoto dominante. O número 1. Então, para a cor, ele tem dois genes, todos dois dominantes. Então, para a cor, esse indivíduo tem um gene que é dominante e o outro também. Que gametas esse indivíduo pode produzir? Ele pode produzir gametas com a letra C maiúscula, ou seja, com um único gene dominante. O indivíduo 2, o heterozigoto, ele tem dois tipos de gene. Então, ele vai produzir dois tipos de gameta, com o C grande e o C pequeno. Ele tem os dois, então ele produz os dois. Quando eu racho aqui no meio, eu tenho um C grande cá, um C grande lá. Quando eu racho aqui no meio, eu tenho um C grande pequeno. E o indivíduo 3, ele tem dois genes pequenos, ele produz apenas um gene, né? Ou seja, se eu separar aqui, ele produz apenas um gene. Isso por quê? Porque na formação do gameta, esses genes vão se separar e o indivíduo vai formar um gameta com um gene só, né? No caso desse aqui, o único gene é esse, tanto faz a gente ficar com essa parte ou com essa, só esse. O homozigoto recessivo, tanto faz ficar com essa parte, com essa, é esse. O heterozigoto é que ele produz dois, né? Ele produz um dominante e um recessivo. Vamos continuar aqui. Então, vamos dizer assim, um indivíduo que é homozigoto dominante, durante o processo de formação de gameta, esse cromossomo vai se separar em duas partes. O gameta tem só metade do gene do pai. Se a mãe também é homozigota dominante, ela também vai produzir só um tipo de gameta, né? O outro é igual. Na formação de um novo ser, vai entrar agora sim, né? Um gameta do pai, um gameta do pai e um gameta da mãe. Então, o novo indivíduo vai ser o resultado da soma dos dois. Então, o espermatozoide, o óvulo, contém só metade do código genético do indivíduo. Quando o espermatozoide fecunda o ovo, ele forma um novo indivíduo com os dois códigos se somando, né?
Aqui o mesmo exemplo poderia ser usado para o homozigoto recessivo, né? Seria o mesmo C, formaria, só que em vez de ser um Czão grandão e um Czão pequeno, ele formaria aqui um ser diferente, né? Que seria um ser com a parte da mãe recessiva e um ser com a parte do pai também recessivo. Então a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que cruzando indivíduos homozigóticos, né? Ou seja, se eu cruzo um galo homozigoto com uma galinha homozigota para determinada característica, né? Se eu cruzo um galo com uma galinha, ambos homozigotos, eu vou produzir seres homozigotos. Ou seja, com o mesmo código genético dos pais. Mesma coisa aqui, né? Se eu cruzo dois homozigotos recessivos, eu vou criar um indivíduo homozigoto recessivo. O heterozigoto é um pouco diferente, né? Um indivíduo heterozigoto é um pouco diferente. Por quê? Porque o heterozigoto, ele vai formar dois genes diferentes. Ele já tem na sua formação do seu código genético, ele tem o Czão e o Czinho. Quando isso se separa, eu formo dois tipos de código. Um aqui e um outro pequenininho. Então, eu vou formar dois tipos. Eu posso formar dois tipos de gametas. Ou um gameta com um gene recessivo ou um gameta com um gene dominante. Tá? Portanto, esse indivíduo, quando é cruzado, ele pode tanto transferir o caráter dominante quanto transferir o caráter recessivo. Tá? Ele pode ser só o heterozigoto pode fazer isso, né? Só ele tem os dois gametas. Isso é crucial, isso é de muita importância para a gente quando a gente está construindo a nossa família dos nossos galos, né? Nós vamos promover então isso aqui, vamos usar um sistema para mostrar como é que isso acontece. Vamos fazer aqui o cruzamento, né? Pôr isso no papel, né? Eu estou cruzando dois animais homozigotos que sejam dominantes. Então, eu vou usar um quadrinho assim. Assim. O primeiro animal, o macho, ele produz um gameta apenas, né? Um gameta apenas, ele pode produzir o gameta 1, mas é com dominância, o gameta 2 com dominância, a fêmea a mesma coisa. Portanto, o resultado do cruzamento desses dois serão sempre indivíduos, como eu já disse, homozigotos, ou seja, com o mesmo código genético dos pais, né? Os pais eram todos dois portadores de homozigose dominante, né? Todos dois, tanto o macho quanto a fêmea, eram portadores de homozigotos dominantes. O recessivo vai ficar mais ou menos a mesma coisa, né? Só que o caráter transferido é o caráter recessivo, né? O caráter que eu transfiro é o caráter recessivo. Então vamos lá, o macho recessivo, homozigoto, né? Vamos usar a letra A só para diferenciar do outro, né? Então eu vou formar aqui 4 indivíduos, todos eles
homozigóticos recessivos, né? Recebe um gene do pai e um gene da mãe, só que como os genes são iguais, eles vão formar indivíduos iguais o pai e iguais a mãe. Tanto o pai quanto a mãe aqui tem esse código genético e esse aqui tem o código genético pequenininho. Então os filhos vão ter o mesmo código genético, ok? O mesmo não se dá quando nós fazemos cruzamentos de indivíduos heterozigóticos. Por quê? Por quê? Porque o heterozigótico, ele vai produzir dois tipos de gametas e não apenas um, né? Então vamos dizer assim, um heterozigoto, um macho heterozigoto e a fêmea heterozigótica. Então agora vocês vão ver que vai aparecer coisas diferentes aqui, né? Aqui o cruzamento do heterozigótico. Heterozigótico. Então aqui vai aparecer coisas diferentes, né? Olha bem, nós vamos ter aqui o macho transfere esse e esse. A fêmea vai transferir esse e esse. Então aqui agora nós já temos uma coisa diferente. Nós temos agora apenas 50%, que é esse indivíduo, e esse aqui, que tem o mesmo código heterozigótico dos pais, né? Ou seja, um C grande e um C pequeno, o mesmo código heterozigótico dos pais, mas agora nós temos dois indivíduos aqui diferentes, né? Nós acabamos de conseguir aqui um indivíduo heterozigótico recessivo, homozigótico recessivo, e um homozigótico, que é esse aqui, um homozigótico dominante. E apenas metade, né, 50%, fica com código igual aos pais. Então, o heterozigoto, como ele produz dois genes diferentes, né, 50% da sua cria vai estar com um gene, 50% com o outro. E os outros 50% vão ser igual os pais e a mãe, né? Então, vejam bem, o cruzamento heterozigoto, né, produz sempre um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo, né? Se nós estamos tratando de cor, vamos ver que cor fosse. Nós vamos dizer o seguinte: o dominante é a cor preta, o recessivo é a cor branca. Então, quais vão ser as cores dessas aves? Olha bem, o indivíduo tem dois genes dominantes, então ele é preto. A fêmea também dois genes dominantes, então ela é preta. Os filhos todos iguais aos pais e às mães, e a mãe, então ele é preto. Agora, o contrário, se nós tivermos homozigoto recessivo, então essa ave é branca. Então, dois homozigotos recessivos que se cruzam formam genes iguais. Então, toda a prole, todos os seus filhos vão ser homozigotos recessivos, portanto, todos os dois vão ser brancos. E aqui? Aqui é diferente. Aqui nós temos um homozigoto dominante, preto. Um homozigoto recessivo, branco. Então, esse indivíduo aqui é branco, ele é homozigoto recessivo, e eu disse que recessivo é branco, e esse indivíduo que é homozigoto dominante, ele é preto, né? E esses dois aqui? Olha bem, esses dois, eles têm um gene
dominante e um gene recessivo, né? Um gene dominante e um gene recessivo. Quem domina o dominante é o preto. Então, esses indivíduos agora, eles vão ser recessivo dominante, ou seja, vão ser heterozigotos, mas a cor é a dominância. Quem é o dominante é o preto. Então, essas aves, apesar de não serem mais homozigotas, elas têm a dominância da cor preta. Essa vamos dizer assim, é a grande jogada que nós temos, né? Que nós temos que sempre estar atentos, porque é isso que nos interessa mais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, eu cruzo uma galinha preta com um galo preto. Apareceu um filho branco, significa que esses indivíduos, os pais, são heterozigóticos, porque se não fossem heterozigóticos, ele não tinha o gene recessivo. Então não era possível eles terem um filho branco. Eles seriam ser o recessivo, eles teriam que ser dominantes, totalmente dominantes, né? Tem que ser homozigoto dominante para não produzir filhos brancos. Então, às vezes, a gente cruza um galo, uma galinha preta e sai um frango branquinho, né? Ou até de outra cor, não precisa ser branco, outra cor, que não preto. Significa que esses pais são heterozigóticos. Ah, mas e se o pai for homozigoto e a mãe heterozigótica? Se acontecer isso, todos os filhos vão ter o gene dominante do pai, né? Então vamos fazer isso, né? Vamos cruzar um homozigoto. Vamos cruzar um pai homozigoto preto. Então, o pai homozigoto preto e a mãe heterozigótica preta. Então ela é heterozigótica, mas como ela tem o gene dominante, ela também é preta. Se nós cruzarmos esses indivíduos, o que vai acontecer? Olha bem, o pai vai formar dois gametas, todos dois dominantes. A mãe vai formar um gameta dominante e um gameta recessivo, né? Um dominante e um recessivo. Cruzando, né? O que vai acontecer aqui, ó? O que o pai transmite para esses filhos? O caráter dominante, né? E a mãe? A mãe vai criar aqui, ó, o dominante aqui, o recessivo aqui, o recessivo aqui. Todas as aves vão ser negras, porque tem o caráter dominante. Embora apareça, né, metade desses indivíduos são indivíduos heterozigóticos. Portanto, esses indivíduos heterozigóticos, agora se forem por ele em cruzamento, né, se nós resolvermos cruzar esses filhos aqui, agora, olha bem o que vai acontecer, ó, né? Olha bem o que vai acontecer se eu cruzar os filhos aqui, ó, esses dois, né? Olha bem. O que vai acontecer? Aqui vai transmitir, né? Aqui vai transmitir o macho, o caráter dominante, aqui o macho, o caráter recessivo, aqui caráter recessivo, aqui dominante. A fêmea vai transmitir, ó, aqui o pequeno e aqui o pequeno. Voltamos àquela mesma situação anterior. No cruzamento de heterozigotos vão aparecer homozigotos recessivos, que no caso aqui seriam brancos, homozigotos dominantes, que seriam pretos, e metade deles com o mesmo gene dos pais, né? Heterozigotos da cor preta, porque eles têm o código preto dominante,
né? Embora eles tenham o Czinho pequeno recessivo. Pode parecer confuso e à primeira vista mas à medida que a gente for se acostumando com essa história, a gente vai ver que não tem muita dificuldade, não. A gente precisa sempre guardar que no cruzamento de dois homozigotos dominantes, todos os filhos são homozigotos dominantes. No cruzamento de dois homozigotos recessivos, todos os indivíduos são homozigotos recessivos. No cruzamento de um homozigoto recessivo com um homozigoto dominante, todos os filhos são heterozigotos, mas como eles têm um gene dominante, todos eles são heterozigotos com a dominância para a cor, né? Que no caso aqui é a preta, que é a dominante. E no cruzamento de heterozigotos, nós vamos ter metade dos indivíduos que nascem são homozigotos, sendo que dessa metade, 50% é homozigoto recessivo, 50% homozigoto dominante. E os outros, né, 50%, são de heterozigotos. Como são heterozigotos e têm um gene dominante, então eles mantêm a cor negra, só que agora eles têm um gene recessivo no meio. Ok? Nós vamos voltar, obviamente, nesse assunto à medida que as coisas vão evoluindo. Espero que dessa vez tenha ficado mais claro, mas qualquer dúvida, né, vocês podem fazer aí nas perguntas aí embaixo, que o que eu puder tirar de dúvida, a gente tira. Às vezes é muito difícil a gente estar transferindo esse tipo de conhecimento para pessoas que nunca viram isso, né? E pessoas que fazem cruzamentos aleatórios e acham que estão certos e corretos, mas não estão, né? Então, assim, isso é ciência, isso aí é uma realidade. Muito obrigado pela atenção e no próximo vídeo nós vamos começar antes de voltar, né, a avançar com o assunto, nós vamos fazer um resumão de tudo para que a gente possa, então, entrar no outro assunto, que é o heredograma, né? É importante a gente conhecer um pouquinho do heredograma, de algumas coisas, porque nós vamos ter que desenhar o heredograma das nossas famílias, e isso aí vai ter que ser uma coisa que a gente vai usar, vamos dizer assim, é um mecanismo que a gente vai usar para controlar a nossa criação. Ok? Então, até o próximo vídeo, onde nós vamos fazer um resumo rápido de tudo isso que a gente falou. Então, muito obrigado.